Senhor presidente, depois de uma semana participando da Rio+20 e lá organizando uma série de reuniões, entre as quais uma importante reunião que fizemos da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, em conjunto com a Comissão de Relações Exteriores dessa Casa e outros, e de tantos assuntos, tantos fatos ocorridos nas últimas semanas que me levariam a falar, a abordar todos esses aspectos, a própria questão do Rio+20, a primeira cúpula do mundo mundial de legisladores que participamos também na cidade do Rio de Janeiro, a questão da necessidade, da preemência da votação do projeto que estabelece o voto aberto, a situação delicada, grave do Paraguai, senhor presidente, porque eu, sinceramente, não entendo como alguém considera algo normal um presidente de um país ter um processo aberto, ser processado e ser cassado do mandato em 30 horas, senhor presidente, como alguém pode achar isso algo normal. Mas, apesar de todos esses assuntos importantes, e voltarei a este plenário, a essa tribuna, para falar sobre cada um, ainda essa semana, senhor presidente, hoje quero dizer que dedico esse meu período para falar a respeito da greve das universidades, das instituições públicas de ensino superior desse país. O senador Cristóvão, o primeiro orador da sessão de hoje, abordou o assunto e eu considero também da mais extrema importância que falemos, e não apenas falemos, mas que possa o Parlamento brasileiro, os parlamentares, a frente parlamentar em defesa da universidade pública gratuita em nosso país, possa contribuir, colaborar para a busca de uma negociação e o fim desse impasse que vem sendo criado com a paralisação não apenas dos professores, mas dos técnicos administrativos e de muitas universidades, dos próprios alunos, dos próprios estudantes, senhor presidente. É uma paralisação que já dura, nós estamos hoje no 39º dia dessa paralisação dos servidores, professores das universidades federais, das instituições públicas de nível superior do Brasil, que declararam greve com o objetivo de pressionar ao retorno das negociações em torno de uma série de reivindicações que apresentam, todas elas direcionadas a melhores condições de trabalho, a maiores investimentos na educação e também a melhoria da sua condição salarial com o estabelecimento de um plano de carreira, senhor presidente. O movimento começou no dia 17 de maio e, segundo o Sindicato Nacional dos Professores, ANDES, atualmente estão paralisados em torno de 54 instituições federais de ensino superior, sendo 49 universidades, ou seja, quase 90% do total das universidades federais brasileiras, e 5 institutos ou centros federais de educação tecnológica que também estão parcialmente ou totalmente paralisados. Os estudantes de pelo menos 19 universidades também declararam estado de greve, e isso com o mesmo objetivo de reforçar a reivindicação dos técnicos administrativos e do corpo docente no sentido de melhorar as condições do ensino superior em nosso país. Segundo a ANDES, a greve hoje afeta mais de 1 milhão de estudantes, 1 milhão de alunos no Brasil inteiro. E entre esses estudantes, aproximadamente 28 mil estão na maior universidade pública da região norte, que é a Universidade Federal do Amazonas, instituição pela qual eu tenho o maior respeito, o maior carinho e gratidão, senhor presidente. Já tive a oportunidade de declarar isso dessa tribuna, porque não foi lá apenas que eu estudei, que eu me formei, mas foi lá que eu iniciei efetivamente a minha militância estudantil, minha militância política, primeiro como dirigente do centro acadêmico do curso de farmácia e depois como presidente do Diretório Central
dos estudantes. Ontem, pela manhã, eu estive na Universidade Federal do Amazonas e participei de 2 reuniões. Uma delas com os integrantes da Associação dos Docentes, a DUA, e a outra delas com o Sindicato dos Servidores Técnicos, também da mesma universidade. E eu lá fiquei muito feliz, porque além dos professores, dos técnicos, estavam alunos, representando as entidades estudantis da universidade e em âmbito estadual, participando ativamente do movimento. E nesse momento eu quero destacar que uma forte luta da comunidade estudantil, acadêmica de nosso país é a luta pela aplicação de, no mínimo, 10% do PIB, ou seja, do Produto Interno Bruto, na educação. Atualmente, o Brasil disponibiliza e aplica na educação somente 3,18% do orçamento nacional, enquanto que a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, recomenda que, no mínimo, cada nação destine 6% do seu produto interno bruto, ou seja, de sua riqueza, em investimentos na educação. Então, essa luta não é uma luta nova, é uma luta de algum tempo e que eu não tenho dúvida nenhuma. Cedo ou tarde, senhor presidente, ela vingará, porque o Brasil necessita efetivamente, para que possa vislumbrar ser um país desenvolvido e um país que promove justiça social, tem sem dúvida nenhuma que investir fortemente na educação. Os docentes federais, senhor presidente, os professores pleiteiam, entre as suas reivindicações, talvez a mais forte delas é pela carreira única, com a incorporação de gratificações em 13 níveis remuneratórios. Reivindico ainda a variação de 5% entre os níveis a partir do piso para o regime de 20 horas, correspondente ao salário mínimo do DIEESE, e percentuais de acréscimo relativos à titulação e ao regime de trabalho, carreira única, paridade e integralidade para aposentados, além da incorporação de todas as gratificações e garantia dos direitos conquistados anteriormente. Segundo o movimento, alguns professores, senhor presidente, chegam a ganhar hoje, como salário base, em torno de R$ 557, ao qual são somados as gratificações. Eu não apenas entendo como justas essas reivindicações, senhor presidente, mas também me solidarizo com a causa, porque considero uma discrepância que o Brasil, sendo o 13º país no ranking mundial da produção científica e tecnológica, o que atesta o nosso imenso potencial e o imenso potencial de nossas universidades públicas e, ao mesmo tempo, os profissionais da área de educação estejam hoje entre as categorias com os mais baixos salários na esfera do serviço público federal. Portanto, eu quero aqui, dessa tribuna, fazer um apelo não apenas ao ministro da Educação, Aloysio Mercadante, mas um apelo também à ministra Miriam Belchior, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para que dê sequência a essas negociações. Ano passado, no mês de agosto, salvo engano, os professores iniciaram também um movimento de paralisação. Imediatamente chegaram a um acordo na mesa de negociação em relação ao reajuste, que não era aquilo que eles reivindicavam, mas acordaram de que o reajuste possível seria o que foi concedido, um pouco mais de 4%, enquanto a reivindicação, salvo engano, era de 9%, e passaram para a mesa de negociação a definição de um novo plano de carreira, cargos e salários. E de lá para cá, ou seja, quase um ano, as negociações vêm caminhando num ritmo muito lento. Segundo a informação que obtive ontem, havia uma reunião marcada para o dia 19 último e que foi transferida por conta da realização da Rio+20 e da mobilização de todo o governo. Mas fica aqui meu apelo. Muitas dessas reivindicações, o governo, que os trabalhadores das universidades federais, os professores, estão apresentando, já foram assumidas
presidente Davim, assumidas e compromissadas pelo próprio Ministério da Educação. Portanto, falta muito pouco para que haja um avanço efetivo e a gente possa, enfim, comemorar a saída da greve, porque uma greve ninguém suporta, ninguém gosta de greve, muito menos aqueles que fazem. Eu sei porque durante muitos anos da minha vida fui obrigada a participar de inúmeros movimentos paredistas. E esse talvez seja o pior momento para as categorias profissionais de trabalhadores e trabalhadoras. Então, mais do que ninguém, professores, técnicos administrativos querem, por fim, concluir esse movimento paredista, acabar com a greve, mas é preciso que haja efetivamente uma negociação. E aqui, senhor presidente, eu quero destacar os avanços desse governo, que vem desde o período do presidente Lula em relação à educação. Foram construídas 14 novas universidades federais no Brasil, centenas de extensões universitárias e mais de 215 novas escolas técnicas federais. Somente no ano passado, a presidenta Dilma, dando prosseguimento a essa política, lançou o Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Superior e Profissional e Tecnológica. Com isso, estão sendo construídas atualmente 4 novas universidades federais, 47 novos camping universitários e 208 novos IFETs, ou seja, Instituto Federal de Ensino Superior. Não há dúvida, nenhuma dúvida, em relação ao compromisso do governo federal com o fortalecimento da educação pública. Entretanto, precisamos entender que esse fortalecimento só será completo se os profissionais forem bem remunerados e valorizados, senhor presidente. O que eu ouvi ontem dos técnicos administrativos, dos professores, é algo que nos faz priorizar essa luta e ajudá-los na busca da negociação. Comunico, para concluir, se Vossa Excelência assim me permite, comunico que encaminhei à Comissão de Educação, no dia de hoje, um requerimento solicitando, e vou conversar com o presidente da comissão, senador Requião, para que possamos realizar com a mais brevidade possível uma audiência pública com a participação do Ministério da Educação, do Ministério do Planejamento, da entidade nacional que representa os professores do corpo docente, da entidade dos alunos, ou seja, a União Nacional dos Estudantes, assim como a FASUBRA, que representa os técnicos administrativos, porque a reivindicação deles é justa, senhor presidente. Falta muito pouco para que a negociação seja viabilizada, as universidades não apenas voltarem à sua rotina normal, mas com essa negociação fazer com que o ensino superior se fortaleça enormemente em nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.